tá? Olá, eu sou o Júnior Mafra e sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast Podcast. O podcast que traz histórias reais de pessoas que superaram desafios e conquistaram grandes feitos. Aqui você encontra inspiração para crescer de forma pessoal, profissional e financeiramente. E eu sou a Sabrina Baez e eu tô aqui hoje mais uma vez trazendo uma convidada super especial para compartilhar experiências transformadoras, porque a gente acredita que você conhecer o bastidor dessas pessoas pode te dar um insight para você ir para o próximo nível aí na tua vida. Seja você um empreendedor, um profissional buscando evolução ou alguém que deseja dar um novo rumo à sua vida. Esse podcast é para você. Exploramos erros, acertos, aprendizados que podem fazer a diferença na sua jornada. E hoje o NovoCast recebe uma convidada linda aqui que carrega 3 paixões que movem a sua vida: o estudo, a fé e o propósito. Mulher cristã, comunicadora nata e referência em saúde integrativa, ela é a mente e o coração por trás do Instituto LCM, um espaço que vai muito além de um centro de nutrição. É um ambiente de transformação física, emocional e espiritual. Formada em nutrição na Uniderp, com múltiplas especializações em áreas como nutrição funcional, modulação intestinal, fitoterapia, terapia ortobiomolecular, ela coordena uma equipe multidisciplinar que combina ciência de ponta, atendimento humanizado e espiritualidade. Mas o seu cuidado com as pessoas não se limita à clínica. Desde pequena, ela também expressa sua fé por meio da música. E o que começou com um milagre na infância virou louvor, projeto de CD e, recentemente, um retorno emocionante ao universo gospel. Autora de e-books como Estilo Detox, Estilo Nutrir, criadora de conteúdo com impacto real nas redes sociais, ela fala com propriedade sobre temas como compulsão alimentar, depressão, infertilidade, intestino, lipedema e hábitos sustentáveis. E tudo isso sem perder a sua essência, que é a leveza, a clareza e um profundo desejo de transformar e impactar vidas de forma simples, eficaz e cheia de sentido. Então hoje ela vem aqui com a gente no NovoCast para compartilhar bastidores, desafios, falar de milagres, aprendizagens e visões de futuro. Tudo isso com muito conhecimento, verdade e, é claro, aquele bom e gostoso tereré. Então seja muito bem-vinda ao NovoCast, Luana Karamalak Munaro. Obrigada, Seja gente. bem-vinda. Muito Obrigada. feliz de ter você aqui, viu? Eu que agradeço, é uma honra Legal. poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha história, da minha trajetória, né? Sobre fé, sobre superação e sobre propósito, né? Legal. Que eu acredito que, independente da área de atuação que as pessoas seguem, eu acho que elas têm que ter um propósito envolvido. Né? E não fazer por fazer, não fazer pelo dinheiro. Então, é isso que eu acredito, é isso que eu vivo e é isso que eu propago. É isso que dá a clareza, né? Para você dar os próximos passos, Muito né? bom, vamos lá. Espiritualidade e ciência. Você é uma nutricionista que fala de fé, jejuns e inflamação ao mesmo tempo. Já te chamaram de mística demais para a medicina ou científica demais para a espiritualidade? Já. A gente escuta de tudo, Sim. né? Mas eu acho assim, a gente precisa acreditar naquilo que a gente faz, ter um propósito envolvido e seguir firme. Porque falar, as pessoas vão falar. Sempre vão falar. Né? Então é aquela coisa, falem bem, falem mal, mas falem de mim. Então eu acho que a gente precisa estar com aquilo que a gente acredita muito bem enraizado, muito bem firme no propósito e seguir firme naquilo. Legal, isso aí. Legal. E me fala uma coisa, o diretor fez o nosso roteiro aqui, né? Ele falou de milagre, de infância. Você pode contar pra gente sobre esse milagre que mudou tudo na sua vida? Como que uma cura te aproximou da fé e da música? Quando eu tinha 1 ano e 8 meses, eu tive um acidente doméstico, eu caí de uma cadeira, assim, e eu tive um traumatismo craniano. Né? E o trauma foi totalmente assim, não tive nada por fora, não tive roxo, não tive sangramento, não tive corte, não tive nada. E a minha mãe estava comigo e ela percebeu, ela falou, ela não tá bem, né? E ela percebeu que estava saindo um líquidozinho do nariz, tipo uma coriza de gripe, com um fiozinho de sangue.
E aí, no dia, eu tava na casa da minha avó, e aí tinha avó, tinha bisavó, e todo mundo falava pra minha mãe, porque eu sou a primeira e única filha, né? Ai, que exagero, ela só levou um tombo, nem tem roxo, nem tem galo, nem tem nada, né? Mas mãe é mãe, né? E aí ela falou, não, mas a minha filha não tá bem. E aí passou, a madrugada passou aquela noite, no outro dia ainda, acho que saindo, a coriza e tal. E ela falou com o meu pediatra na época, e ele falou, ó, leva no neuro. Aí ela assustou. Aí ela assustou. E aí a gente tem o Pedro Smanioto, que é nosso parente, que é um neurologista muito bem renomado aqui em Campo Grande. Falou com ele, me levou lá e falou, ó, Luana tem um problema aqui. Ela tá com traumatismo craniano e tal, e aí ela... né? Não esperava que fosse algo tão... E a gente começou a fazer as tentativas para tentar não operar, né? Para tentar diminuir o líquido da cabeça. Então, eu tentava fazer tipo uma punção pela coluna, tirando esse líquido, para tentar diminuir o nível aqui, tentar baixar e cicatrizar o trauma por dentro. E, infelizmente, não teve sucesso. Então, tive que entrar no processo cirúrgico. E para quem conhece o Dr. Pedro Smanioto, sabe que ele é muito sincero, ele é muito na lata. Eu, particularmente, gosto disso. Mas também acho que para uma mãe receber uma notícia assim, para a primeira filha, única filha, minha mãe ela demorou 5 anos para conseguir engravidar. Então foi toda aquela espera de mãe, de pai, de família, né? Teve 2 inícios de abortos espontâneos na gestação, e aí pensa, aí de repente o seu bebê, o seu tão sonhado filho tá passando por uma situação dessa, muito nova, né? E aí, infelizmente, tive que ir para cirurgia e ele falou, ó, ou ela vai ficar com alguma sequela, ou vai perder o olfato, paladar, algum dos sentidos, ou não vai. Ou a gente, infelizmente, vem a óbito, né? E aí. Você não tinha uma opção positiva, ou era mais ou menos. Uma opção ou era... de ficar plenamente estabelecida, isso. né? Curada, não tinha. E enfrentamos o processo da cirurgia, uma cirurgia extremamente demorada. E quando ele saiu da cirurgia, o meu avô, eu não esqueço, meu avô contando, ele falava assim, que ele saiu o doutor saiu com a mão tremendo, assim, falando, olha, eu não sei o que aconteceu nessa cirurgia. Não sei. É o Deus de vocês aí. Caraca. Que ela tá completamente curada. Caraca. Foi tudo bem. Aí teve aquele pós, né? Um pós-traumático. Naquela época, assim, eu fiquei com a cabeça toda enfaixada. A minha mãe conta que meu rosto ficou tão inchado que aparecia só o fiozinho, assim, da sobrancelha. Então, tava tudo... Não tinha nariz, não tinha boca, não tinha olho, era só... Então, foi todo aquele processo. Aí, tenho a cicatriz, eu falo que eu tenho... alguém fala pra mim assim, você às vezes vai fazer um penteado no cabelo e tal. Ai, mas e aí? Quer que tampa a cicatriz? Eu falo, não, eu tenho o maior orgulho de mostrar minha cicatriz. É o meu milagre, é a minha marca do milagre, né? Então, teve todo esse pós, né, traumático. Eu não podia ver ninguém de branco, que eu chorava, não podia ouvir barulho, porque eu achava que ia cortar, a raspar o cabelo, e eu tinha muito apego pelo meu cabelo. Na época raspou o cabelo. Raspou, totalmente. Então, foi tudo isso. Mas toda essa trajetória, eu falo, Deus não faz nada por acaso. Às vezes a gente não entende, né? Quando a gente está passando por um deserto, por alguma situação. Mas tudo tem um propósito. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. E aí, eu cresci num lar cristão, né? E tudo isso, quando eu tinha 4 anos, eu cantava no coralzinho da igreja e tal. E aí, eu falei pra minha mãe, eu falei, olha, eu quero gravar um CD pra Jesus. Ai, que legal. Eu quero cantar para Jesus para agradecer a ele pelo milagre que ele me deu. E aí foi nessa época já que eu comecei a ingressar no universo da música, sabe? E aí, gravou esse CD? Gravei esse CD e o nome foi Eu Sou um Milagre. Composições todas autorais, né? Todas nossas mesmo, assim. A Jane que compôs, que é uma compositora gospel infantil, ela mora hoje não, já tem um tempo nos Estados Unidos, ela que compôs todas as músicas baseadas em toda a minha história de vida, a história da minha mãe, do meu pai. Então foi um projeto bem bonito, sabe? Não teve fins lucrativos nenhum, então foi totalmente filantrópico mesmo, com esse intuito de agradecimento, de gratidão. E então, quando você era criança, você pensava em alguma coisa assim, eu quero ser artista quando eu crescer? O que você pensava? Sempre gostei da música, mas sempre nesse lado do gospel, como assim, profissionalmente falando, né? Porque pra mim tinha que ter um sentido.
Então, eu sempre, quando eu cantava, era sempre alguma coisa da igreja, alguma música da igreja, alguma coisa, algum louvor, alguma coisa assim. Então, sempre gostei muito. E até você se formar em nutrição, quem era a Luana? O que a Luana gostava de fazer? Quem era essa menina? Ai, Luana, sempre foi, né? Eu sempre tive a questão da fé pra mim, sempre Sim. muito presente, muito forte, desde que eu me entendo por gente. Sempre gostei muito da parte. Meus pais são pecuaristas, né? A gente tem fazenda, então sempre gostei da parte de fazenda, da parte de cavalo, sempre gostei muito, sempre gostei muito de estudar. Sim. Então, sempre fui muito dedicada como aluna, fazia aula de músicas, então, desde pequenininha eu fazia aula de canto, fazia aula de piano junto. Então, essa foi a minha trajetória. Sempre muito família, sempre fui muito ligada com a minha família, com os meus pais, meus tios. Então, cresci nesse ambiente familiar muito forte. Legal. E como que a nutrição entrou na tua vida? Quando eu fui fazer o meu vestibular, eu sempre soube que eu queria algo assim da saúde. Sabe? Eu falava, eu quero fazer alguma coisa da saúde. E quando eu prestei vestibular, na verdade, eu prestei para odonto, prestei na Uniderp, passei em 3º lugar. Mas no dia que eu fui fazer minha matrícula, eu falei, eu não quero fazer odonto, vou fazer nutrição. Porque a gente é adventista, né? Do 7º dia. E a nossa igreja, ela é muito forte essa parte de alimentação, de vida saudável. Eles prezam muito Sim. por isso. É muito enraizado. Então, tem muitos eventos, muitas palestras, muitos programas, muito sobre o estilo de vida saudável. Conectando muito também a parte mental e espiritual. Então, eu falo que essa parte da nutrição integrativa, da medicina integrativa, já está presente em mim desde que eu me entendo por gente também. Porque eu cresci ouvindo sobre isso, né? Sobre as emoções, sobre a espiritualidade, sobre o porquê se alimentar. Então, desde pequena, eu tenho memórias da minha mãe falando para mim, por exemplo, é bom para você comer cenoura, porque cenoura vai fazer bem pro seu cabelo, vai te deixar bonita, vai te deixar saudável. Então, eu nunca tive, assim, uma relação com a comida ruim. Sim. Sabe? Tipo assim, ai, que saco, eu vou ter que comer salada. Você Não. falando isso é muito interessante. Eu tenho um aluno meu que ele é adventista Que legal. e é muito legal, porque a gente tem uma intimidade muito próxima e ele me trouxe esse conceito de alimentação que eu não sabia que existia dentro da igreja. Eu nunca ouvi falar. É absurdo. É muito forte. Eles cuidam muito forte. É quase que um curso de nutrição Exatamente. dentro, sabe? E depois eu comecei a perceber, porque um dos meus empreendimentos é ali na Cândido Mariano, próximo da igreja. Comecei a olhar, eu falei, gente, como que esse povo é bonito? Bonito. Tudo esbelto. Não, demais, demais. Eu falei, aí eu comecei a entender que realmente é a associação de uma boa alimentação. E as pessoas crescem aprendendo a se alimentar bem. E a igreja ensina isso. No nível de Não, ensinar absurdo. receita, Tudo. Tem programas. falar que é proibido isso e proibido aquilo. Não é que é proibido. Eles falam assim, ó, pra sua saúde, o bom é isso. Contanto que eles falam muito dos 8 remédios naturais, né? Que é a alimentação, que é a temperança, a fé, a luz solar. Então, você vê que conecta o todo. Sim. O que é a saúde Exatamente. integrativa? É o isso. todo, exatamente. Né? O que a gente vai aprender? Esses 8 remédios, como que chama? Não sei se eu vou lembrar todos de cor, mas é a temperança, né? Que é a gente poder controlar essa parte das emoções, Inteligência a fé, emocional. a inteligência emocional, a luz solar, né? Vitamina D, a alimentação saudável, o descanso. Então, a gente também precisa descansar para ter saúde. Enfim, então é muito forte mesmo, como ele tá falando. Sim. E eles criaram esses tópicos baseados na Bíblia? Sim, baseados na Olha Bíblia. É incrível o conceito, assim. Uhum. Teve algum momento específico que você entendeu, eu vou transformar a vida das pessoas com o que eu sei? E qual foi esse momento? Conta. Então, quando eu fui... Porque daí você faz o vestibular Sim. e tal, aí você tem que fazer a matrícula, né? E aí, quando eu fui pra fazer a matrícula, eu falei pra minha mãe, eu falei, eu quero fazer nutrição. Não me vejo como dentista, não tem nada a ver comigo. Uhum. E aí, mudei no dia da matrícula. E quando eu ingressei na faculdade, eu já sabia a área como nutricionista que eu queria fazer. Eu nunca enxerguei a nutrição como simplesmente vou montar um cardápio. Sim. Eu vou fazer dieta. Não. Para mim sempre foi conectado. Nutrir. O que é nutrir? É corpo, é mente, é alma. Né? Então, isso sempre teve dentro de mim. E eu sempre pensei, eu falei, eu quero fazer algo diferente. Eu não vou montar um consultório, enfim, atender pessoas só para ir lá fazer um cálculo. Isso é vazio. Sim. É muito vazio. Né? Tem que ter um a mais, tem que ter um propósito. Então, eu sempre tive esse pensamento. Na época que eu
estava na faculdade, nem se existia ainda saúde integrativa, medicina integrativa, estava no início, assim, sabe? Mas, assim, o conceito sempre teve muito Eu acho tempo. engraçado, e até uma dúvida que eu tenho, né? Porque se fala muito sobre medicina integrativa hoje. As Hoje. redes sociais trouxe muita muito visibilidade, preconceito ainda. mas existe muito preconceito. É. Eu fui em uma médica integrativa e eu vou ser bem Aham. sincero, mudou totalmente a minha saúde, a minha vida, eu emagreci muito. E ela não é focada em emagrecimento, tá? Não é focada. Porque o emagrecimento é uma consequência de você estar saudável. Exatamente. E aí, o que acontece? Eu comecei a fazer um tratamento, comecei a conversar com as pessoas onde eu treino, e tem alguns médicos que treinam comigo, e eles falaram, cara, você tá jogando dinheiro no lixo, você é médico que não sabe o que queria da vida e fala de integrativo, isso não existe. Eu achei engraçado isso, porque ao mesmo tempo que as pessoas falam que tem resultado, as pessoas que supostamente são muito estudiosos falam que não faz resultado. Por que esse embate tão grande? Eu acho que, na verdade, essa briga é Sim. uma bobeira, né, na minha visão. Eu acho que nada é desprezível. O olhar integrativo, ele não é algo fora do normal, algo extremo. É só uma outra visão de olhar, né? E não se deve excluir a medicina Sim. tradicional. Eu não vejo assim. Então, por exemplo, se eu preciso realmente tomar um medicamento, tenho que tomar. Só que você concorda comigo, se o meu corpo estiver nutrido, estiver otimizado, saudável, até para eu tomar um remédio, eu vou receber ele melhor? Sim. Uhum. Do que eu estar completamente desequilibrada, eu estar inflamada, é uma outra situação. Sim. Então, na minha visão, é uma bobeira essa rincha, né? Eu acho que as coisas elas podem se unir. Tem muitos na área dos médicos mesmo, muitos médicos muito bons que não desprezam. Né? Vamos restabelecer a saúde aqui, mas às vezes, pontualmente, precisa usar ali um remédio. Por que não? Então, eu acho que é uma visão. Sim. É um outro ponto de É vista, um né? outro ponto de vista, né? Porque o que é o integrativo? É você olhar esse paciente como um todo de verdade e você analisar, você ver quais são as necessidades dele no momento, individuais, bioquímicas, qual é a rotina dele, como está essa saúde emocional dele? Ele está passando por alguma situação nesse momento, né? Então, de acordo com essa situação que ele está passando, como é que eu vou traçar um plano para ele, né? Não é igual para todo mundo. Todo mundo, ninguém pode comer glúten mais. Depende. Né? Principalmente a saúde emocional. Esse paciente está preparado, por exemplo, para ele ter que fazer uma exclusão 100% de glúten agora? Precisa ser mais prejudicial, né? Entendeu? Então Mentalmente. é um olhar muito humanizado. Eu preciso avaliar de verdade, né? Às vezes a gente até brinca que tem gente que fala assim, você pode dar uma olhadinha aqui no meu exame de sangue? Eu falo, gente, eu não vejo o exame de sangue, eu vejo o paciente. Porque essa avaliação individual é isso. É você literalmente ver a pessoa que está ali na sua frente naquele momento. Por que naquele momento? Porque nós somos seres personalizados, individuais, que nós mudamos. Uhum. Então, entender, ter esse olhar e traçar um tratamento para aquele momento, né? Perfeito. O ideal para essa condição de saúde hoje é que o Júnior realmente não coma trigo, não coma leite, ele precisa excluir. Mas, às vezes, se ele está com uma situação emocional, alguma coisa que está estressando muito ele, Júnior, o ideal seria a gente excluir. Mas vamos tentar evitar? Vamos tentar, se hoje você está comendo x, vamos tentar então reduzir? Uhum. Entende? Então não é o igual para todo mundo. Sim. Isso é integrar. É integrar tudo e, naquele momento, traçar uma estratégia que é melhor para aquele paciente no momento. Por isso que eu falo que não é só uma dieta. A dieta, a estratégia alimentar, ela faz parte do tratamento. Mas não é só isso, é muito mais além. Uau. Você pode dizer, então, que, na verdade, a saúde entrou na sua vida nem tanto quanto um plano, mas como se fosse um chamado mesmo. Isso, como se fosse um chamado. Eu até brinco, eu falo assim, a parte da música é a parte da nutrição espiritual, né? Legal. A parte dos alimentos, da nutrição física é a nutrição física e a parte do emocional é a nutrição emocional. Então tá tudo interligado. Uau. Muito bom. Legal. Muito bom. A gente vai falar um pouquinho agora sobre saúde funcional, intestino e doenças da modernidade, tá? Qual a diferença entre a nutrição tradicional e a funcional integrativa e como ela pode prevenir doenças sérias como depressão, infertilidade e autoimune? Acho que você já respondeu um pouquinho, mas se puder simplificar claro. aí. Essa nutrição mais convencional é realmente Sim. o nutricionista que vai ali só fazer uma estratégia, um cardápio, um plano alimentar,
baseando só nas calorias para o paciente. Então, faz a avaliação por exemplo, tira as medidas do paciente, peso, circunferência, ou adipômetro, ou a bioimpedância, e monta ali um cardápio calculado para você e pronto. Né? Essa parte funcional integrativa é esse olhar do todo. E não ficar preso também somente nas calorias, mas principalmente na combinação desses alimentos, né? E na funcionalidade desses alimentos. Então, não é preso em caloria, mas mais nessa parte assim. O que essa combinação de arroz, de feijão, de vegetal X, Y, Z, de proteína, o que tudo isso vai repercutir para você agora? É um outro olhar. Então, não é só contar calorias. Até porque você concorda comigo que é uma coisa vazia? Sim. Ninguém quer ficar preso ali num cardápio. Ai, que saco. Às vezes se torna até uma coisa estressante. Então, a gente também precisa ter essa habilidade, até na hora dessa estratégia, de fazer algo para o paciente com que ele... Nossa, amei isso. Legal. Vai me fazer bem. Porque tá tudo interligado. Eu acho que um ponto positivo só que eu acho dessa questão da caloria foi que quando eu tive acesso, né, uma Nutri... E aí ela fez as marmitinhas, né? Um beijo pra Érica, querida. Depois que eu parei de pegar comida com ela, minha mentalidade mudou. E hoje eu consigo comer o que cabe dentro daquela marmitinha. Sim. E aí eu eliminei quase 5 quilos. E aí, tipo assim, eu não ganhei mais isso. Por quê? Porque eu entendi a quantidade de comida que eu deveria comer. Mas eu entendo o que você tá falando. Na verdade, e tem que ter, né? Por exemplo, eu tenho paciente que vira pra mim, e por isso que eu falo que é tudo muito individual. E fala assim: olha, eu preciso de algo, tipo, mais militar. Legal. Assim. Vamos fazer assim agora. E às vezes, olha, agora eu quero algo mais. Entende? Aí, as pessoas comem muito por compulsão também, né? Eu tenho um dos meus filhos de 4 anos, o João, ele tem uma compulsão por comida gigantesca, absurda. O que a gente fez? A gente mudou o que tinha dentro da geladeira. Então é melão, é banana, é cereja, é maçã. E ele come muito, toda hora, só que agora ele come fruta. Então a gente mudou, porque assim, ao invés de tratar a compulsão, vamos tentar ver se não é um processo da idade, esperar um pouquinho, vamos dar fruta. E aí é o que ele tem feito muito forte. Que legal que ele recebeu de uma forma positiva. Muito bom. Muito legal. Muito legal. Você sabe que eu tenho um problema de enxaqueca. Desde que eu sou nova ainda, né? mais nova. Um pouquinho mais nova. Mais nova. E assim, depois que eu fui entendendo, a conexão com o intestino, ela tá ligada a muitas doenças, né? Fala pra gente um pouquinho, por que o intestino virou esse centro de tanta atenção aí nos últimos tempos? Hipócrates, né, que é o pai da medicina, já falava que todas as doenças começam no intestino. Isso há quantos e quantos anos atrás, né? Então também não é algo... É que a gente tá trazendo, eu falo assim, se a gente for parar pra pensar, tudo isso, alimentação, não é nada mirabolante, assim, o conceito, né? Gente, é a comida que Deus fez. É algo que está na natureza, é aquilo que ele fez para nós, né? Então, são conceitos milenares. O intestino, ele é considerado realmente o centro da nossa saúde. Então, não tem como a gente tratar qualquer patologia crônica não transmissível, obesidade, diabetes, hipertensão, doença autoimune, câncer, sem, a gente fala, modular essa microbiota intestinal. Porque o intestino, ele é responsável por digerir tudo que a gente come, digerir tudo que a gente toma, suplementos, enfim, absorver nutrientes, né, e modular toda o que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau. Né, esse descontrole que hoje se fala muito. Fulano está inflamado. Estou muito inflamada. Essa inflamação subclínica. Então, ele é o responsável. Então, assim, hoje já se tem estudos e tal que comprovam a relação do intestino com todas as partes do corpo. Inclusive coração, saúde cardiovascular, sabe? Ele é responsável por produzir hormônios neurotransmissores, então serotonina, dopamina, GABA, esses hormônios neurotransmissores que modulam hormônios da felicidade, né? Exatamente. Então, para eu estar bem, para eu estar feliz, para eu melhorar uma compulsão de repente, né? Eu preciso melhorar ali minha serotonina, então eu preciso melhorar a minha absorção de triptofano, que é um precursor de serotonina, que começa no intestino, né? O intestino produz mais de 80% de serotonina. Caraca.
Não é o cérebro. E ele manda para o cérebro através de um nervo que chama nervo vago. Então, eu preciso entender, eu preciso realmente estudar e saber tratar esse ambiente. Porque hoje a gente vive num mundo, infelizmente, muito tóxico. O que é diferente de muitos anos atrás, Sim. né? A nossa toxicidade tá cada vez maior. É poluição eletromagnética, é poluição no ar, é o estresse propriamente dito. O estresse por si só, ele inflama. Relacionamentos, às vezes, né? Pessoas que têm relacionamentos ali, ou familiares, ou conjugais, enfim, que são tóxicos e aquilo é um estresse crônico, vai me inflamar. Então, são diversas situações. Hoje a gente vive nesse mundo que estamos mais propícios a isso por si só. E o nosso corpo sente, porque o corpo, ele recebe tudo aquilo que está acontecendo com a gente. Então, por isso que se fala tanto em tratar intestino, modular intestino. E, pasmem, o intestino saudável, tem muita gente ainda que fala assim, mas eu vou no banheiro todo dia, meu intestino tá ótimo. Então fala pra gente aí. Não tem qual que é esse nada a ver. start pra esse alerta? O ir ao banheiro todo dia é um dos parâmetros, mas a gente, por exemplo, no consultório, eu faço só uma parte da consulta só de avaliação de microbiota. Então, se esse paciente tem barriga distendida ou não, e quando ela distende, se tem momentos específicos, se ele tem gases, como são esses gases? São barulhentos? São mais fétidos ou não? Né? Se ele tem azia, se ele tem refluxo, se ele tem náusea, se ele tem arroto com frequência, se ele tem halitose, enfim. Tudo isso tá ligado ao intestino. Tudo isso tá ligado. Cara, é muito louco você falando isso, porque eu sempre tive muito problema com gastrite. Muito refluxo, muito. E uma vez eu vi alguém falando sobre jejum intermitente, a gente vai falar sobre isso depois, só para não perder o time, e eu comecei a fazer. Nunca mais tive problema. Todas as vezes que eu como de manhã, que eu não tô em jejum, eu tenho volta ao refluxo. Como é? O intestino, Você sabe ele que eu já tive, eu descobri que eu tinha um problema no intestino que é a desbiose. Não sei se são várias doenças, mas que é como se o intestino fosse todo furadinho e aí ele não retém tudo isso que ela falou. Mesmo. E aí gera esse descontrole dessa inflamação crônica. E aí eu tive que tratar essa desbiose. E às vezes a gente gasta uma fortuna com suplemento, com medicação, etc e tal. Você vai fazer os exames de sangue, você não consegue repor as vitaminas. Aí você vai ver problema no intestino, Sabe né? o que eu até falo para os meus pacientes? Eu sempre sou do menos, assim, né? Em relação à suplementação, eu falo. E principalmente, dependendo de como tá o intestino do paciente naquele momento, não adianta suplementar. Porque não tem Sai absorção. tudo no cocô. Não Entendeu? adianta. Para no organismo. Não absorve, porque eu falo assim, nessa questão dos furinhos, eu gosto de uma analogia que é a da peneira. Conta pra gente. Eu falo assim, imagina que a gente tem uma peneira. Você compra uma peneira bonitinha, íntegra ali, você joga ali, tem um sistema de filtragem. Ela vai filtrar, né? Se a gente pega essa mesma peneira e a gente faz furos grandes nessa peneira e você joga um alimento ali, isso que acontece quando o nosso intestino está esburacado. E aí começa a gerar todo esse descontrole de inflamação sistêmica. Então, realmente, eu não tenho absorção de nutrientes. Então, como que eu vou ficar tomando um monte de vitamina? E as pessoas descobrem isso através de um exame ou tem sintomas que possam identificar? Sinais e sintomas, né? Na avaliação, a gente já consegue identificar o grau que esse paciente está. Tem, sim, Exame de exames fezes específicos. Legal. Hoje a gente tem teste genético de microbiota. Então, assim, depende do paciente, depende da necessidade. Mas é muito interessante. Com certeza você já teve boas histórias de transformações, histórias reais, né? Você poderia falar de algum paciente, sem citar nome, claro, de alguma história que impactou você? Nossa, são tantas histórias, assim, porque é muito engraçado, né? Os casos que chegam lá para nós no Instituto são pessoas, assim, que geralmente olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e a frase que eu mais escuto, e o fulano, o profissional, falou que não tem o que fazer, não tem o que ser feito. A gente escuta muito isso. Então, é o que eu falo. Óbvio que a gente não vai... Nenhum profissional de saúde pode fazer isso. É antiético e irresponsável. Ninguém pode prometer que vai curar ninguém, né? Mas o paciente fazer o que tem que ser feito. Porque aí, o mérito não é meu. O mérito é do paciente. É ele que está disposto. É ele que assumiu o protagonismo da história dele e decidiu ali fazer o tratamento. Porque a maior parte é o paciente, né? Aquela coisa, ninguém pode fazer por mim o que só eu posso fazer por mim.
Sim. né? Ninguém pode escovar o dente por mim. Sim. Ninguém pode tomar água por mim. Então, essa mudança de hábitos, ela é individual. A gente precisa assumir essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade. Aí a história muda. Então, quando o paciente ele entende isso, as coisas vão. Então, assim, já atendi paciente que já chegou assim com 3 doenças autoimunes, super acima do peso. E olha que a queixa principal nem era emagrecimento. O emagrecimento ele virou uma consequência, né? E o paciente entrar em remissão. O paciente entrar em remissão sem uso de remédios, né? Como consequência, emagrecer, como consequência, estar melhor a saúde emocional, estar mais feliz, né? Às vezes estava ali numa crise de ansiedade, enfim, e melhorar, restabelecendo por dentro. Então, é aquela coisa, é o cuidado de dentro para fora. Então, assim, tem muitos casos. Tem casos de emagrecimento, casos de paciente que chegou a perder 25 quilos sem uso de... Não estou menosprezando o uso de medicamentos. A gente tem um médico na equipe e eu acho, sim, que é válido dependendo do paciente. É aquela coisa, cada caso é um caso. Sim. Mas muitos casos de transformação, sabe? Na área da saúde. Paciente que estava ali com grau de esteatose hepática, que é a gordura no fígado, muito acentuada, e reverter completamente essa gordura no fígado. Então, é transformador. Legal. Muito. Que bom. Então, se a gente tá falando aqui que o intestino é o segundo cérebro, né? Como que a gente tem alimentado ele? Passa pra gente, você pode dar alguma dica de alguns alimentos, algumas práticas essenciais pra gente manter o nosso Sim. intestino saudável? E assim, ó, muito importante você falar isso, Sabrina, porque nada substitui a base. O que é a base? Preciso comer saudável. Então, primeiramente, antes de pensar em tomar isso, tomar aquilo, cuida da sua base, né? Se alimente de forma saudável, descasque mais, desembale menos. Deus fez tudo para nós já, né? É a comida divina mesmo, é aquilo que está na natureza. Então, quanto mais você estiver descascando e menos embalado você estiver consumindo, mais saudável você está sendo. Então, frutas, legumes, folhas, boas fontes de proteína, né? Carnes, peixes, ovos, frango, arroz, batata, mandioca, feijão, água, né? A gente precisa tomar água. Então, a alimentação saudável, que é a comida de verdade, essa comida, né, que o Criador deu pra gente, é o pilar número 1, né? Emoções. Então, ter um bom gerenciamento emocional, porque esse estresse, o estresse, quando a gente fala, não só a irritabilidade por si só, né? Mas a parte das emoções, por si só, ela inflama o intestino. Então, ter um bom gerenciamento emocional para as mulheres aí que são mais estressadas, né? Ter esse controle das emoções, né? Putz, não tô conseguindo sozinho. Procure uma ajuda profissional, né? Para te ajudar. Ter um bom sono. Então, um sono reparador é um super anti-inflamatório natural, né? Ter um Faz bom bem sono são quantas horas de sono? de mais ou 7 a menos? 8. 7 a 8. De 7 a 8. Nem mais e nem menos. De 7 a 8, né? Ter um sono reparador. Você quer ter um corpo bonito? Quer ter massa muscular? Quer emagrecer com saúde? Quer ter saúde? Durma bem. Então, a gente precisa dormir bem. Então, esses pilares básicos que às vezes a gente fala assim, mas eu já sei disso. Tá, mas tá fazendo? Pois Existe uma diferença. Tem Mas que tá saber fazendo? e fazer. Né? Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Tem uma coisa que a gente não descasca, que a gente... Como é que você falou? Descascar mais, né? No sentido de consumir mais comida de verdade. Então, a gente não descasca, mas a gente usa muito whey. Tudo bem? O whey, ele pode entrar nessa regra do básico saudável aí? Pode ou entrar. não? O whey, assim, tem muita gente ainda que confunde, acha que o whey é pra quem treina, né? Ou o whey vai engordar, ou, nossa, eu vou ficar musculoso se eu tomar o whey, Era. né? Mas o whey nada mais é do que uma proteína, né? Uma proteína. Aí a gente tem o isolado, a gente tem o concentrado, o hidrolisado. Ele é uma fonte de proteína, mas ele não deve ser um substituto da comida. Ah, sim. Né? Comida de verdade é sempre comida de verdade. Ele pode entrar num lanchinho ali. Sim, num lanche Pré-treino, intermediário. pós-treino. Ou aquele paciente, né? Um paciente assim que tem um alto rendimento, no caso de performance, que treina muito, que pratica muita atividade física, enfim, e aí precisa suplementar, né? Mas assim, via de regra, pacientes que treinam, fazem atividade física normal, tal. Tem gente que fala assim, eu preciso. Não é uma necessidade. Mas é algo a mais. Ou algo para variar,
né? Para você, por exemplo, algo diferente ali, eu não quero, sei lá, de repente eu não quero comer um ovo ali com uma tapioca agora, eu quero tomar alguma coisa, né? Ou esses pacientes de alto rendimento que precisam de uma suplementação maior nesse Uma caso. dúvida que vem muita gente falando ultimamente e o leite? O leite é vilão? O leite é o vilão? Ah, eu gosto do leitinho, hein? Conta pra gente. O Dr. Lair fala, né, Sim, que o por isso ser mesmo, humano, ele fala. Não precisa de leite. não precisa de leite, que ele é a única espécie que toma leite Sim. de outra espécie, né? Ai, mas é cálcio, a gente precisa de cálcio. Mas a gente tem fontes de cálcio muito maiores nos vegetais verdes escuros. Sim. Muito mais que no leite propriamente dito. Então, assim, eu sou um caso que eu vivi a minha vida assim, antes de entrar, né, nessa parte. Eu sempre gostei muito de leite. Eu não gostava do refrigerante, eu nunca fui de doce, não era o meu. Mas o leite, eu gostava muito do leite. E eu passei por muito tempo, assim, tendo sinusite, tendo rinite, amidalite, Meu faringite. Aí, amor, ó. Cortei o leite, acabou tudo. Olha aí, ó. Sinusite. Tudo. Aham. Tudo, Exatamente. tudo. É assustador. Eu cortei o leite, não tem mais sinusite, nada. Inflamação total, você total. tinha um negócio Lembra? no nariz, né? Aham, eu ficava... Lembra? Eu lembro. Foi cortar o leite. Formação de muco, Exatamente. né? E hoje a gente vê, assim, nos estudos, que todas essas ites, sinusite, rinite, dermatite, bronquite, todas as terminações de ite têm relação com o intestino e tem relação com o consumo do leite ou dos derivados, né? O alto consumo de derivados. Mas, como tudo, é tudo muito individual, né? Sim. Tudo muito individual. Ó, o papo tá tão bom que a gente não agradeceu ninguém. Então, vamos lá. A gente não mandou beijo pra ninguém. Então, antes da gente continuar esse bate-papo, eu quero mostrar pra vocês aqui, mandar um beijo pros nossos parceiros, a Hidrate BR. Olha que legal essa garrafinha aqui, Júnior, que é tipo de fazer shake, sabe? Shakeira. Shakeira, Você abre aqui, ó. Ela bate aqui, a gente já usou e ela mistura tudo que você precisa, né? Pra quem não conhece, Hidrate BR, ela tem tudo quanto é tipo de produto. Tem copinho de café, garrafinha de água, ó. É muito, muito legal. Então, muito legal. Eles são de Bonito, né? Tem uma loja física né? com distribuição em Campo Grande, né? Uma parceria muito legal aí pra gente e pra toda a galera que tem estilo, intensidade, não tem coisa melhor que a Hidrate. E eles compartilham dos mesmos valores do Novocast, né? E a gente fica muito feliz. Então, segue eles lá no Instagram, Hidrate, @hidrate.br, né? Se você estiver passando em Bonito, já dá um pulinho na loja. E se você quiser, vai aparecer um QR Code aí. A gente tem um cupom de desconto. Quem é amigo do Novocast consegue um cupom de 10% de desconto. Tem que usar 2 cupons, o de desconto e do frete grátis, tá? E conta pra gente depois se você vai gostar. E as cores são maravilhosas também. A vida não pode ser morna. Isso mesmo. Ou ela é quente, E as ou ela é cores são maravilhosas também. Lindo mesmo. Então, compartilha esse episódio, né? A gente já tá em todas as plataformas. Segue a gente aí, além do Instagram, do YouTube. Esse papo tá muito legal. Vamos lá. Vamos começar falando agora, nessa parte, das doenças que a gente enfrenta nesse século, né? Vamos falar rapidinho de uma pouco conhecida, que é a lipedema. Como que você pode a doença do momento, né? Isso, como que a gente identifica, como que a gente pode tratar com a nutrição? O lipedema, por muito tempo, ele foi confundido com a celulite, né? Então, as mulheres, tenho celulite. Hoje, porque o aspecto é muito parecido mesmo, de aparência, né? Aquela pele, principalmente nas pernas, então é uma situação que fica cometido ali mais nas pernas, no culote da mulher. Existem casos, sim, de mulheres que têm lipedema no braço, mas o mais comum é ali nas pernas e no culote. O lipedema, ele vem de uma condição que a gente chama da predominância estrogênica, que é a predominância mesmo desse hormônio do estradiol em relação aos outros hormônios sexuais, principalmente a progesterona. A progesterona, ela é um hormônio anti-inflamatório. Então, quando a gente tem essa predominância estrogênica, a gente tem uma baixa desses outros hormônios, principalmente a progesterona, tá? Então, mulher que tem lipedema, mulher que tem endometriose, mulher que tem mioma, quadros de infertilidade estão muito relacionados também com predominância estrogênica. E o lipedema também é uma condição que vem. Ele é uma doença metabólica, energética, mitocondrial e inflamatória. Então, tem descontrole de inflamação crônica
tem um descontrole ali, uma situação de uma baixa reserva energética mitocondrial, então é uma falha nas mitocôndrias. O que são as mitocôndrias? É uma organela que fica lá dentro da nossa célula, responsável por produzir energia celular, ATP, ela faz respiração celular. Então tem uma falha nessa produção energética e hormonal também. Né? Então a situação a resolução é repor hormônio? Não, a resolução é a gente tratar esse paciente como um todo. A gente ainda não se fala, os estudos, né, a ciência não fala da cura do lipedema completa, mas, porque é uma condição crônica, mas a gente tem uma melhora muito grande quando a gente faz um tratamento multifatorial com essa paciente, porque tem pacientes, dependendo do grau, né, que fica aquele corpo esteticamente completamente dismórfico. Então, aqui a mulher é magrinha, ela é fina, né? Ela tem cinturinha, ela é magrinha e tal. E aí, quando chega daqui para baixo, parece que as pernas não acompanham daqui para cima. Como se fosse um outro corpo, sabe? Então, são pernas maiores, tem o aspecto ali de celulite, pode aparecer manchas roxas, pode dar formigamento, porque tem uma questão de má circulação ali também. Então, pode dar formigamento, pode dar coceira, sabe? Inchaço, muito inchaço. Então, assim, tem várias situações. Então, a gente tem uma melhora muito grande quando a gente faz uma abordagem integral com essa paciente. Seguir aqui, só aproveitando essa questão da lipedema, que o homem também tem o lipedema ou é uma coisa mais restrita às mulheres? Mais para as mulheres. Pode ter, mas é muito. Tá. Então tem muita mulher adoecendo em silêncio aí, né? Quais são os maiores sabotadores da saúde feminina hoje? Se você pudesse dar um alerta para a mulherada. Eu acho que, em primeiro lugar, é a gente não procurar ajuda. Isso é a primeira sabotagem, eu acho, sabe? A mulher ficar ali sofrendo calada mesmo, sabe? Tipo assim, depois eu vejo isso, agora não dá. Muitas vezes a mulher, ela se anula muito, por exemplo, se é uma mulher, às vezes que ela é casada, mãe, tem filhos, né? Então, assim, depois eu me cuido, depois eu penso em mim. Primeiro fulano, mas é aquela coisa da máscara de oxigênio, né? Primeiro na gente, né? Pôr na gente, para depois o outro. É o que eu falo em relação à minha prática como nutricionista mesmo. Se eu não me cuidar, se eu não der o exemplo, como é que eu vou cuidar de você? Como que eu vou oferecer para você algo que eu não estou praticando? O Dr. Larry falava muito assim pra gente. Gente, casa de ferreiro, espeto é de ferro, hein? O espeto legal. É de ferro. Muda a mentalidade. Muda a mentalidade. Então, acho que essa é a primeira questão, né? Aí, óbvio, dentro de cada um, a gente vê, às vezes, a autossabotagem mesmo, no sentido de a pessoa procurou uma ajuda, ou até está começando ali, mas de acordo com alguma situação emocional, ela desconta na comida, então ela se sabota, né? Ou algum gatilho ali que desencadeou, não está conseguindo seguir certinho. Então, acho que essas são as maiores questões que a mulher enfrenta. Ou até a mulher, hoje em dia, que a gente vê a mulher moderna, a mulher que trabalha muito, que fica muito fora, e também acaba anulando um pouco da saúde, deixando isso um pouco mais de lado, porque ela precisa resolver isso, ela precisa resolver aquilo, e depois também eu me vejo, depois eu me cuido, depois eu olho pra mim. Legal. Né? Você falando bastante sobre emocional, né? A saúde emocional e os traumas interferem o físico muito? Muito. Muito, porque esse descontrole das emoções, por si só, ela já afeta o meu intestino. Então, se ela já afeta o meu intestino, ela já pode gerar um descontrole dessa inflamação. Então, às vezes, eu cuido de tudo, mas se eu não estou cuidando do meu emocional, ele por si só pode estar me adoecendo. Já causa um desequilíbrio nos meus hormônios, um desequilíbrio no cortisol, que é o hormônio do estresse, e me inflama. Às vezes a gente acha, né, que a gente tá comendo comida, mas a gente tá comendo emoção. Exatamente. Né? E a gente nem imagina. E aí vem a questão da compulsão, que é muito complexo, assim. O que você pode dar uma dica, né? Como que a gente pode emagrecer sem sofrer, mas principalmente como quebrar esse ciclo da compulsão? Que é aquela coisa, eu tô lá nervosa, eu tô estressada, eu vou pra onde? Vou pra geladeira, vou, né? Tem alguma... Eu sei que a gente tá falando que é um contexto, mas o que você poderia falar especificamente da compulsão? Primeiro ponto, Sabrina, eu acho que é entender a raiz da onde veio essa compulsão. Qual é a raiz? Qual é a causa? Essa sempre é a pergunta que eu faço para os pacientes. Vamos achar a causa desse problema? Da onde ele surgiu? É lá. Porque se eu não for na causa do problema, eu posso até fazer a estratégia nutricional mais perfeita. Eu posso modular a microbiota,
Mas se eu não for na causa, eu vou só estar remediando a situação desse paciente. Ele pode até melhorar, mas ele não tratou. Então, geralmente, a causa de uma compulsão, ela vem de uma situação emocional, né? Então, precisa dessa abordagem multidisciplinar, às vezes precisa de um terapeuta, precisa de um médico para poder fazer, sim, um uso de medicação naquele momento, né? Para dar um auxílio, para dar um up ali para esse paciente conseguir seguir. Então, compulsão é um tema muito amplo e precisa, sim, de uma abordagem multidisciplinar. Mas a primeira pergunta é, da onde ela está vindo? E não é normal, Não. né? Se você tem compulsão alimentar, se você tem algum outro tipo de compulsão também, não consegue se livrar de algum vício, alguma coisa, tem que procurar ajuda, né? E às vezes, assim, esses pacientes, eles chegam e é muito ruim, porque muitas vezes eles escutam, assim, ou de família, né, ou de algum outro profissional mesmo. Ah, é só você tomar vergonha na cara. Toma vergonha na cara e faz. Gente, não é assim. Sim. Né? Você não sabe o que a pessoa está passando de fato. Você não sabe onde está a raiz do problema dela ali, do porquê que ela está fazendo isso. Porque ela Né? tá Então não fugindo, julga. né? Como se fosse uma fuga, né? E aí você precisa de ajuda, né? A inflamação silenciosa pode estar sabotando a sua vida, sem perceber, certo? É. Então, o que você pode dizer para a galera que está nos assistindo sobre isso? Pode mesmo, porque essa inflamação, ela é completamente silenciosa, né? Essa inflamação crônica subclínica, ela não é ali um corte, algo que tá, um edema, um inchaço, que tá ali visível. É algo que vai aos pouquinhos. Então, de repente, assim, meu sono começou a ficar ruim. Sei lá. Comecei a ter insônia, comecei a ter dificuldade para dormir, comecei com uma dor de cabeça que tá crônica, né? Ela tá aparecendo ali com uma certa frequência. Comecei com algum sintoma intestinal, né? De repente, não só uma constipação, mas de repente, nossa, comecei a ter fezes mais amolecidas, diarreia, né? Comecei a ter mais gases, comecei a ficar mais ansiosa. Então, o nosso corpo, ele dá sinais o tempo todo. A gente é que vai negligenciando, né? A gente vai deixando passar esses sinais, mas o corpo, ele fala, Show. ele vai falando. Então, tudo isso que a gente vai vivenciando de sinal e sintoma é o nosso corpo nos dizendo, ele nos alertando o tempo todo. Sim. Então, isso daí já é um sinal de descontrole dessa inflamação Tem silenciosa. alguma taxa no exame de sangue que a gente vê? Esse Tem. nível de inflamação? Tem, né? PCR ultrassensível, fibrinogênio, a ferritina, né? Quando a ferritina ela tá muito A alta, ferritina tá alta. geralmente esse paciente pode estar com descontrole de inflamação, aí tem que investigar o fígado, porque pode ter alguma relação. Geralmente tem com o fígado ali também, né? Então tem também. Legal. Vou anotar aqui. Anota aí. E você, já segue o podcast Novocast nas redes sociais e nas plataformas de áudio? A gente está lá no Spotify, no Apple Podcast, Prime Music e em todas as principais plataformas. É só procurar por Novocast Podcast. E nas redes sociais tem conteúdo exclusivo no Instagram e cortes especiais lá no TikTok. Então aproveita, se você ainda não fez, curte agora esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para que você não perca nada e vem fazer parte da nossa comunidade aqui no YouTube. Valeu! Isso aí. Curte, compartilha e segue o canal. Bora lá. Deixa eu te perguntar uma coisa. O queridinho da atualidade também hoje em dia é o tal do jejum. Jejum intermitente, né? Eu tenho feito assim, eu tenho comido cedo, tipo antes das 19 horas, daí eu vou comer só no outro dia. Sério? Muito bom, Sabrina. Tipo 7 da manhã, E eu só faço no atividade outro dia? física em jejum. Corrida, academia, Legal. tudo em jejum. Nossa, e dá uma diferença na barriga Sim. no outro dia. Eu faço das abdômen. 9 da noite até as 13 eu vou. Só como às 13 de Ah, volta. também. Ciclo legal. Mas a pergunta é, quando que esse jejum intermitente cura e quando que ele atrapalha? Tem alguma limiar aí, algum limite? Tem, por exemplo, tem situações que se esse paciente ele tiver muito inflamado, não é que o jejum não é ruim, mas ele pode não funcionar como ele deve funcionar, porque tão importante quanto o período do jejum é fundamental o restante do contexto quando você não está em jejum. Então, assim, qual é a sua última refeição que precede esse jejum? Como você está quebrando esse jejum? Quais são esses alimentos que você está
consumindo para quebrar o jejum? Quais são os outros alimentos nessa janela alimentar que você está comendo? Essa combinação tão importante quanto o período de jejum. Ou seja, não adianta eu comer um bolo antes da minha última refeição e não adianta amanhecer comendo um pão carregado de manteiga, requeijão, etc. e tal. Outra situação que a gente vê muitas vezes é de pacientes, enfim, pessoas fazendo jejum como uma forma compensatória. Não é legal. Então, assim, comi, depois eu faço jejum. Né? Vou comer, Exagerei no doce e vou agora eu passar- vou fazer jejum. Entendi. Para compensar. Então, aí ele não está servindo como uma estratégia nutricional legal, né? O jejum, eu sou Você fã. faz jejum? Faço. Ele é uma prática bíblica, né? É milenar. Então, eu sou completamente a favor, mas com auxílio, com recomendação, né? Fazendo ali uma estratégia para o paciente. Realmente, o que eu vou comer, como eu vou quebrar. Essa questão que você falou de jantar cedo é fundamental. A gente precisa, principalmente à noite, comer. Eu sei que é difícil, eu sei que nem todo dia dá, mas tentar se reeducar para jantar mais cedo é fundamental. O nosso intestino agradece, o nosso sistema de desintoxicação agradece, a nossa saúde emocional agradece, né? Porque à noite, se a gente for parar para pensar, é lógico, você não tem que ficar comendo até 9, 10 da noite. Você já tinha que estar até Atrapalha dormir. o sono, né? Exatamente. Atrapalha o sono. É verdade que o jejum, ele ajuda, claro, mantendo essa coerência na última alimentação e na primeira, é verdade que ele ajuda a matar as células cancerígenas quando eu passo um período muito... Ele faz um dos processos que se chama autofagia celular. O que é essa autofagia? É uma renovação das células. Então, é como se limpasse as células velhas e substituísse por células novas. É mais ou menos isso, esse processo de autofagia, né? Que é muito bem-vindo para pacientes que estão, às vezes, com câncer ou estão em algum tratamento. Claro que a gente nunca, né? A gente vai falar, vai curar. Não, né? Mas pode ser uma estratégia muito bem-vinda para ajudar. Pode ser. Tá, e nesse processo também, ele interfere nas mitocôndrias, né? Fala pra gente, Sim, só pra ele potencializa, ele ativa, ele faz essa biogênese mitocondrial. Então, é como se... O que é a mitocôndria? A organela lá que produz energia, como se fosse uma usina de energia. Então, ele liga a usina ali de novo. Legal. Por isso que tem muita gente que relata os benefícios assim, nossa, parece que eu tô com mais clareza mental, parece que eu tô com mais foco, minha cognição tá melhor. Sim, de fato. Então as mitocôndrias afetam nossa energia e a saúde como um todo. Sim. E o jejum dá essa... Dá essa renovação. Melhora a pele. Melhora a pele. E deixa eu te falar, trazendo um pouco pro lado espiritual, você falou, né, do jejum na Bíblia e tal, eu acho interessante essa pegada do jejum, naquele ponto da gente saber que nós não somos só esse corpo, né? Isso. Para quem acredita aí na alma e no espírito, um dia a gente vai estar vivendo em outro lugar, na eternidade, enfim. E aí, né? Eu tenho que trabalhar. E à medida que eu me esvazio do alimento físico, né? E que eu maltrato o meu... Não é maltratar o corpo, mas que eu consigo, de repente, chegar mais perto dessa espiritualidade, né? Totalmente, totalmente. A Bíblia fala, né, que o nosso corpo, desculpa, ele é o templo do Espírito Santo. E muitas vezes a gente não para, de fato, para prestar atenção nisso. É o templo do Espírito. Gente, vocês têm noção quanto isso é sério? Né? Então, assim, o que eu tô colocando para dentro? O que eu tô me nutrindo? Como eu tô me nutrindo? Né? Por exemplo, um conceito que eu particularmente não concordo, que é o tal do dia do lixo. O dia do lixo, gente, seu corpo não é lixo. Por que você está se tratando como? Então, assim, primeira coisa, você tem que se amar. Se o seu corpo é um templo, onde o Espírito Santo vai habitar ali, primeira coisa, se ame, se cuide com amor. Então, é tão importante o que eu vou colocar para dentro, é tão importante cuidar das minhas emoções, cuidar daquilo que eu ouço, daquilo que eu estou consumindo mesmo, do que eu estou assistindo, do que eu estou ouvindo, porque eu estou colocando para dentro. Então, o conceito ele é bem integral também. Né? Então, eu acho que o primeiro ponto é o amor. A gente tem que se amar. Se eu tô me amando, se eu tô me cuidando desse templo, é uma forma de honrar a Deus. Eu tô honrando a Deus, me cuidando. E é uma mudança de mentalidade, né? De mentalidade. Não posso beber aquele refrigerante preto.
Porque o negócio não é bom pra saúde, né? Exatamente. Eu preciso evoluir, né? E é claro, assim. Vou mandar um recado pra um povo lá em casa. Claro que nós somos humanos, né, gente? Sim. De repente, eu comi alguma coisa. Ninguém tá falando aqui que você tem que ser, perfeito. Não é isso. Nós somos humanos, né? Nós estamos numa natureza pecaminosa, nós somos pecadores, né? Mas conforme a gente vai tomando mais consciência disso e a gente vai buscando a melhora, eu acho que o ponto é esse. Putz, cara, não foi legal isso aqui, né? Eu vi que, não foi legal, eu não quero mais fazer, então eu vou tentando melhorar. Isso não quer dizer que você nunca mais vai escorregar, que você nunca mais vai fazer nada errado, que você nunca mais... Mas a gente vai tendo mais consciência. Eu acho que a palavra é essa, sabe? E a palavra é legal porque quanto mais a gente busca conhecimento, mais se tem consciência de quantas coisas Isso. erradas a gente aprendeu a fazer. O conhecimento, ele liberta. Sim. Ele liberta, ele é assustador, transformador né? porque ele liberta. Exatamente. A gente poderia dizer, então, que um cansaço pode não ser emocional, e sim mitocondrial, seria essa palavra? Total mitocondrial. É. Porque quando essas mitocôndrias, elas não estão produzindo, essa usina não está produzindo energia como tem que produzir, a gente entra em algo que a gente chama de fadiga mitocondrial. Ah, legal. Que é tipo assim, minha usina tá devagar, sabe? Eu preciso ligá-la de novo. E além do jejum, qual que seriam as outras dicas? Além da alimentação saudável, tem alguma coisa aí? Tem suplementos que a gente pode usar. Um suplemento muito conhecido, né, para ajudar aí nas mitocôndrias é a coenzima Q10. Hoje a gente tem várias formas para serem suplementadas, né? Complexo B ajuda muito, L-carnitino, PQQ, que ajuda Magnésio também, não? Magnésio é o rei dos minerais, né? Gente, eu É. amo magnésio. Então tem sim, a suplementação, ela pode e é muito bem-vinda. O magnésio, ele é bom pro intestino também? Também. A gente tem várias formas de magnésio, né? Tem o magnésio treonato, magnésio de malato, magnésio taurato, magnésio bisglicinato, magnésio quelado. Então, cada um deles tem uma função mais específica, assim. Um para cognição, um para relaxamento, um para melhorar a função intestinal. O ser humano, ele tem muita deficiência de magnésio porque o nosso solo hoje é muito pobre em magnésio. Né, por conta, enfim, da alimentação estar muito contaminada, a gente tem essa deficiência. É muito raro você ver alguém, na verdade, eu na minha prática nunca vi alguém que não precisa de suplementação de magnésio. E como também a nossa comida hoje, no mundo que a gente vive, ela tá muito contaminada, é muito difícil a gente obter os níveis ideais de nutrientes só pela alimentação. Então, por isso, a suplementação. A vitamina D, ela é um ponto-chave pra gente? Que a gente deveria vir do sol, tomar o sol no horário correto? Conta pra gente o quanto que ela é importante. A vitamina D, o hormônio D, né? Ela regula 10% do nosso genoma. Então, ela é responsável aí por auxiliar na nossa imunidade, na nossa resposta insulínica. Então, pacientes ali, às vezes, que têm uma resistência à insulina ou já uma diabetes, na nossa saúde intestinal, ajuda na prevenção e no tratamento de câncer, né? Na pele, na energia, na disposição. Hoje, só com o sol é a maior fonte de vitamina D. Mas a gente precisa se expor entre as 10 da manhã e 2 da tarde, 15 minutinhos. Só 15 minutinhos já. É um sol ruim, mas que é rapidinho, rapidinho. Para a gente poder obter a absorção de vitamina D. Mas hoje é muito raro a pessoa que vai... Não, eu vou... Todos os dias, E a gente precisa atingir o nível ideal, que é, assim, para um paciente que não tem nenhuma comorbidade, o nível 50, o nível 60 é muito difícil a gente conseguir atingir. Por isso que faz a reposição. Legal, vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Como nasceu o Instituto LCM e qual o seu diferencial? Nasceu assim, como é que eu vou falar? Eu acho que já vem desse conceito, né? Desde lá de trás, de querer cuidar desse paciente como um todo. Então, quando o paciente entra lá, ele não está indo só para uma consulta ou para um tratamento com a equipe. Ele vai viver uma experiência diferente do que ele já viveu, né? Então, esse é o nosso conceito, é a gente, primeiramente, honrar a Deus ali. Deus está ali, o Espírito Santo está ali, entregar esse paciente para Deus. Então, eu oro, eu peço para Deus para me usar, para me dar discernimento, me dar sabedoria para cada paciente ali que eu for atender, porque eu não acredito que seja um acaso, sabe? Eu não acredito que a pessoa chegou ali para fazer uma consulta, tal. Eu acredito que tem um propósito. Então, em primeiro lugar, tem um propósito envolvido, porque essa nutrição que eu acredito,
além de transformar a vida, de salvar, de transformar a saúde, ela salva vidas, sabe? É uma nutrição que liberta, que salva mesmo. Porque é o que a gente vê lá, são casos assim, os mais, você fala, meu Deus do céu, e agora? E aí, de repente, vem uma transformação, né? Isso não é nosso, isso é dom de Deus, através de Deus, né? Porque é tudo por Ele, é tudo para Ele. E sempre a responsabilidade do paciente, porque ele se comprometeu. Ele assumiu esse protagonismo ali de querer ter essa transformação, de querer melhorar, e o processo da cura, enfim, ela veio. Legal. Né? E às vezes o paciente ele chega ali por uma queixa e ele sai completamente, caraca, olha, eu não imaginava que eu estava assim, que eu estava assado. Às vezes a parte emocional foi totalmente, mudou a parte emocional, né? Então tem esse propósito. Tem esse propósito envolvido, que é o que eu falo muito isso na rede social. Então, quando o paciente ele chega ali, ele já sabe qual é o nosso propósito. Ele já, né, não é aquela coisa, vamos ver o que eles fazem. Não. Então, eu sempre falei, eu não vou ser uma nutricionista só para fazer uma dieta. Não é essa a minha missão, meu propósito nunca foi, mas sim de ajudar na transformação de vida, de salvar uma vida. Legal. Uau, já quero ir lá. Você vai viver uma experiência completamente diferente, você pode ter certeza. Legal. A gente tem que ir para a roda de tereré, que são as perguntas mais curtinhas. Mas antes, vamos falar bem rapidinho nessa tua parte artística aí, né? Das músicas, né? Como que é? Você voltou para a música? Como que é voltar a cantar hoje, depois de tantos anos? Como que foi essa fase na verdade, agora? já tem uns 2 anos aí que a gente já está nesse novo projeto, né? E como eu falo, para mim tá tudo muito interligado. Eu sempre gostei muito, então sentia muita falta, né? Já recebi várias propostas, tipo assim, por que você não canta esse estilo de música? Combina com você. Você vai ficar famosa. Eu falo, gente, mas aqui não tem propósito para mim aqui. Então eu não vou fazer nada que não tenha, de fato, um propósito envolvido na minha vida, sabe? E isso para mim, eu sou muito bem posicionada, sou muito direta. Então, eu faço algo que tenha a ver com o que eu acredito, com os meus princípios, com os meus valores, porque isso para mim é inegociável. Princípios e valores são inegociáveis. Não tem dinheiro, não tem fama, não tem engajamento, não tem viralização na internet que faça eu ir contra algo que eu acredito, sabe? Não tem. Então, começa por aí. Então, a questão da música, né, tá muito relacionada com a minha história de vida toda lá atrás, tem um propósito envolvido. Eu acho, sim, que Deus, eu acredito que Deus nos dá dons diversos. A gente tem que usar, porque um dia a gente vai ser cobrado, né? E para mim é uma forma de nutrição espiritual. Tanto para mim, quanto eu acho que para quem ouve, para quem tá ali, porque a música, ela é uma oração cantada. Sim. Né? É uma forma de você também ajudar numa transformação para uma pessoa que às vezes está precisando ali de uma palavra, de um acalento naquele momento, e ela escuta algo ali que toca diretamente na alma dela. Então você pode salvar uma vida com aquilo que você fala, com uma ajuda, com uma palavra, com um louvor. Legal. Que tudo. E você tá compondo? Ou como que você tá nesse processo? Compondo ainda não. Mas, assim, eu falo, se Deus me der essa sabedoria, né? Se for da vontade, né? Quem sabe um dia, né? Ainda não. Mas nós temos algumas músicas já parcerias prontas. Assim. Quando você tiver alguma Pode coisa, deixar. manda pra gente. Pode que deixar. A gente... Então vamos pra roda de tereré. A roda de tereré é o seguinte: todo mundo que vem aqui é muito bem tratado, né? Muito mesmo. Então a gente vai. Você Dá vai nem ganhar... vontade da gente ir embora. Então. Você vai ganhar um chapéu lindo. Ai, que lindo! Tá maluco! Tá maluco. Que lindo! Fala, diretor, não? É o de baixo. Eu tô destruindo o cenário. Aqui. Que lindo! Amei! Ó, a Maluda. Abre pra gente ver. Vamos fazer um que beijo. Quer que eu abra com a caneta? Ser. Peraí, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Um beijo pro Cássio, um beijo pra Malu, que estão com a gente sempre. Deixa eu abrir pra você. Aí, foi. Que é uma mulher super inspiradora ela já também, veio aqui, empreendedora do desde nosso que ela estado, chegou. irmã da minha amiga maravilhosa. Ai, que lindo, rosa. Amei. Lindo, maravilhoso. Né? Lindo, Beijo lindo, pra lindo. Malu. Você vai ganhar também uma Ó. caneca linda. Ai, que Uau. tudo! Tá até combinando com a minha roupa. Aham. Olha que caneca linda.
Ai, que lindo! Olha aqui. Ó, nem Lindo. conhecia, Eu adoro, gente. eu faço coleção. Lê aí o que Legal. tá escrito pra gente. Seu legado se constrói com a sua história. Exatamente. Obrigado por inspirar tantas mentes e corações aqui. Que lindo, gente. Pra você Obrigada não a esquecer vocês. da gente. Nunca. Aí, ó, tomou café e tal, marca a gente lá no Novocast. Pode deixar. A gente quer mandar um Lindo. beijo também pra Qualisalva, né? Nosso parceiro que manda aí um pronto-socorro pra dentro da tua casa. Um beijo pra galera da Hidrate. Já subiu o vídeo dele, já subiu o QR Code. Pra gente é uma alegria estar junto com vocês. Um beijo também pro pessoal da Parrarito, né? Uma erva mate que lembra da nossa infância, quando a gente ia pro Paraguai, pro Ponta Porã comprar. Foi todo mundo, diretor? Foi. Né? Todos. Então tá, e Toma. pra você que ainda não segue a gente, vai a Novocast Podcast em todas as plataformas, YouTube, Spotify, Apple Music, enfim. Segue a gente, tá? Vamos lá. Então eu começo aqui agora, primeira pergunta, quem é a Luana em uma frase ou numa palavra? Nenhuma frase. Luana é uma mulher cristã, posicionada com seus princípios e valores, que tem um propósito aqui nessa terra. Ficou mais que uma frase, né? Mas é porque eu Não não tem consegui problema. diminuir. Eu falo muito. Legal. Você parece ser uma mulher com muito posicionamento, Sim. né? E o que te tira do sério? Olha, pode não parecer, tá? Minha mãe fala isso, ela fala, ai, esse seu rostinho de princesa, ninguém imagina que você é pavio... Foi dentro Mas gente, todo mundo tem defeito, né? Eu tenho milhões, mas eu sou pavio curto. Sério. ponto Sou. de melhoria. Mas é ponto de né? melhoria. Seu temperamento deve ser mais Sou. colérico. Mas o que me tira muito do sério é injustiça, sabe? Algo que eu vejo que eu falo, gente, não é possível, isso aqui tá errado, sabe? Foi injusto, isso me tirou do sério. Legal. Legal. Tem algum hábito que mudou a tua vida? Que você pode compartilhar com a gente? Um hábito? Na tua rotina, assim, dia a dia? Tem vários, né? Primeiro de todos, assim, pra mim, inegociável. Momento com Deus. Você começa Leitura o da dia... palavra. Muda toda a vida. Legal. O que é Transforma. sucesso pra Luana? Sucesso para Luana é ela estar posicionada, ela estar cumprindo o seu propósito, de acordo com aquilo que Deus quer para ela, né? Porque é muito, como ser humano, é muito desafiador e às vezes muito difícil a gente fazer algo. Ah, mas eu quero isso, mas às vezes não é isso que Deus quer para você. Então, como humana, é difícil às vezes a gente fazer algo que, ai, mas era isso que eu queria, não era essa outra, né? Então, eu acho que é isso. Por isso que a gente fala pra Deus, seja feita A a sua. sua vontade, não a minha. E Legal. você fala com ele, ele te responde e você é obediente. Claro que às vezes, né, eu Às vezes falo, não. né? Mas você Todo- geralmente Como todo ser pergunta pra humano. ele. Todos Não, mas geralmente você pergunta, Sim. Senhor, é pra cá ou é Sim. pra lá? Sim, e eu vou falar uma coisa, gente, quando a gente teima, né, sabe o filho quando teima, dá ruim, tá? Dá ruim. Presta Legal. atenção, né? Presta Se a atenção. Luana pudesse banir um único produto alimentar das prateleiras brasileiras, qual seria? Um único? Um que você imagina assim que na tua lista é um Açúcar. vilãozinho. Sério. Ai, açúcar. Porque o açúcar, ele não tem nutriente nenhum, né? Ele é um antinutriente. Então é aquela coisa, ai meu Deus, não dá pra defender o açúcar, sabe? Se a Luana não fizesse o que faz hoje, o que gostaria de estar fazendo? Ai, se eu não fiz. Ai, é que eu amo o que eu faço, então eu não sei se eu me vejo fazendo outra coisa. É que agora eu tô retomando, né? Seria a parte da música Legal. que eu tô retomando, mas eu acho que eu sou muito realizada. Que legal. Estou muito realizada. Eu sempre digo aqui que quando a gente entende que o nosso papel aqui é servir, a gente isso. já entendeu para que a gente veio. Isso, Eu acho que o que você faz hoje nada mais é que Sim. servir as pessoas, de certa forma. exatamente. Luana, tem algum mito da nutrição que você combate, assim, no seu dia a dia ou no consultório? Tem o mito do jejum, né? Que muita gente fala que jejum não pode, que jejum faz mal, que jejum vai dar hipoglicemia. Então, o mito do jejum, o mito de comer de 3 em 3 horas. Tem que comer de 3 em 3 horas? Não, a gente não tem que ficar comendo de 3 em 3 horas, a não ser que é um atleta de alto rendimento, que vive para isso, que faz esporte. Mas é um mito também. Acho que esses são os maiores. Se você pudesse hoje tomar um tereré ou um café com qualquer pessoa, seja ela viva ou morta, qual seria essa pessoa? Meu Deus. Um café, com meus avós, que foram embora esse ano. Que legal. Esse ano. Os dois. Tá.
se você pudesse dar uma única dica para uma mulher que tá cansada, com dor, inchada, sem libido, sem saber por onde começar, o que que você falaria para essa mulher hoje? Acho que a primeira coisa para ela olhar para ela em primeiro lugar, porque isso só a gente pode fazer por nós, né? O cuidado, o amor próprio é intransferível. Então, primeira coisa, olhe para você, para dentro de você, se ame. Depois, vem consultar comigo. Que a gente Legal. arruma tudo. Legal. Qual foi o maior desafio que a Luana já enfrentou? Ai, meu Deus, são tantos desafios profissionais, desafios de muitas vezes, profissionalmente falando, né? A gente ir contra, ir no diferente, né? Remar contra a maré. Eu escuto muita coisa, enfim, já fui muito atacada, sou muito atacada. Então, você seguir firme ali naquilo que você acredita, com seus princípios, na maioria das vezes não é fácil, né? É o caminho estreito, é o caminho mais difícil. Na vida pessoal também. Esse ano, principalmente, para mim, está sendo um ano muito difícil, porque eu tive 2 perdas, que é uma dor imensurável. Eu falo assim, a gente nunca está preparado humanamente para perder quem a gente ama. Então, assim, meus avós eram como se fossem meus pais. A gente tinha uma ligação muito, muito próxima. Então, isso para mim está muito difícil, mas ao mesmo tempo me fez e está me fazendo refletir muito, muito mais sobre a vida aqui, que a vida realmente é curta. É clichê, mas a gente não para pensar. Até a gente passar por algo que realmente faz a gente parar e refletir. Então a vida ela é muito curta, a gente tem que pensar em deixar, construir um legado, né? Eu ouvi de um pastor há um tempo atrás, isso ficou muito na minha cabeça. Ele falou assim: quando eu ir embora, se a minha esposa estiver aqui ou meus filhos, se eles tiverem que inventar uma história sobre mim, já era, né? Então, se alguém tiver que inventar, quem foi a Luana? Ai, deixa eu pensar, quem foi ela? Então, assim, construa um legado, deixe algo aqui de valor, né? Na sua história. Tem um propósito naquilo que você está fazendo de verdade. Não sobreviva, viva, né? E principalmente para quem é cristão, claro, para quem acredita, a eternidade está logo aí, né? Então, aqui é muito passageiro. Né? O melhor está por vir. A mãe dela deve ser muito orgulhosa. Eu sou mãe também e tô aqui babando e a mãe dela tá ali, ó. Só coisa linda. Deixa eu te falar uma coisa. Existe um caminho do meio pra gente não cair na obsessão estética, né? Esse equilíbrio, porque a gente começa, né? Aí, se você puder comentar um pouquinho desses remédios hoje que estão super viralizados, Empic, Mounjaro, enfim, que as pessoas do dia pra noite mudaram. Ok, acho que, né? Mas como que a gente faz ali pra gente ter um equilíbrio e manter isso também? Porque muitas pessoas que mudam o corpo com remédio, não demora muito, volta tudo. Porque, na verdade, a gente precisa mudar a mente, né? Eu não sou contra. Como eu falei, a gente tem um médico na equipe, né? Ele faz a parte de orientação, enfim, desses medicamentos, do uso desses medicamentos. Eu acho que são bem-vindos, sim. Principalmente para mulher, porque a mulher é mais ansiosa, mulher é mais imediatista, mulher quer tudo mais para ontem, quer o resultado mais rápido. Eu não acho que é ruim, eu acho que dentro de uma estratégia bem feita, ele auxilia e muito. Porém, ele não muda seu hábito. É aquela coisa, gente, a autorresponsabilidade, você fazer por você, isso nunca vai existir na ciência um remédio que faça por você. Porque por máximo que você faça, que você esteja em acompanhamento e esteja usando, você não vai querer usar isso pro resto da sua vida, né? Então a gente precisa se autorresponsabilizar, precisa ter essa consciência de que sou eu preciso decidir, eu preciso mudar o comportamento. Se a gente não muda comportamento, a gente não constrói uma saúde diferente. Perfeito. Se você pudesse ter um superpoder, qual seria ele e por quê? Qualquer superpoder. Seria até egoísmo eu falar isso, né? Assim, mas humanamente falando, eu queria trazer meus avós de volta aqui, sabe? Agora, no momento. Mas eu acho que se eu pudesse ter um superpoder, de repente ter ali uma varinha mágica de deixar todo mundo saudável rapidinho, assim, né? Mudar a mentalidade de todo mundo ali. Qual seria um alimento, assim, chave, que você não tira da tua dieta, que você poderia
falar para o nosso público agora, olha, não deixe de comer tal coisa, porque isso é essencial. Teria 1 ou 2, assim? Gente, eu acho que água, né? Primeiro, assim, não deixe de tomar água. As pessoas, principalmente nesse tempo aí de inverno, as pessoas ingerem menos água, né? A gente precisa beber água, 35 ml por quilo de peso aí. Então, façam as contas. Vejam quanto vocês precisam ingerir. A gente precisa tomar água. A gente precisa de uma alimentação de comida, a base de comida de verdade. Para quem não é intolerante, eu diria que o ovo. Porque o ovo, ele é um dos alimentos mais Amo ovo. completos que existe depois do leite materno. É o segundo melhor alimento que existe não para quem enjoo de pode. ovo. É um alimento super completo. Tem muitos nutrientes, boa fonte de proteína, dá saciedade. Então, é muito bem-vindo. Muito bom. Tem algum autor, algum mentor ou pensador que te inspira profundamente? Primeiramente, Jesus, né? Sim, Em claro. primeiro lugar, Jesus. Dentro da área de nutrição, Dr. Lair Ribeiro, que foi com quem uma das pós-graduações que eu fiz, que foi divisor de águas na minha vida, não só pelo conhecimento técnico, mas pelo posicionamento, pelo ensino ali da parte de mentalidade, sabe? Eu brinco assim, eu falo, gente, ele é uma enciclopédia ambulante, assim. Não é só de questão de integrativa, mas ele sempre foi muito humano com os alunos, é muito humano, então sempre ele, na pós ele tem ali uma sala onde ele fica no momento de intervalo, então o aluno que quer conversar com ele pessoalmente, só com ele, Então, assim, você senta ali, às vezes é 1 minuto de conversa que você tira tanta coisa de sabedoria, pessoa sábia, né? Meu avô foi para mim uma fonte imensa, um mentor. Então, por isso que eu sinto muita falta, porque eu falo, eu queria agora, com quem que eu vou falar? Meu pai, meus pais, meu pai, minha mãe. Então, seriam os meus mentores. Legal. Legal. Você falou muito de água. Beber água. E tem até uma conta que a gente faz, né? Os Tem que 35 ml por versus o quilo do peso de quilo cada do um. peso. Mas aí essa água, ela tem que estar com algum pH? Ela tem que estar... O que você pode falar pra gente, assim, em relação à água? A água, a gente procura indicar para o paciente tomar uma água de qualidade, porque às vezes a gente está tomando água, mas se essa água não for de qualidade, se ela não for mais alcalina, se ela não tiver algo que a gente chama de potencial óxido-redução, que é uma característica da água, fisiológica da água, ela pode ser mais assim tóxica do que benéfica para o paciente, né? Tem muita água aí muito contaminada, cheia de metal pesado, cheia de parasitas, de fungo, e aí eu tô colocando isso para dentro de mim. Então, tentar beber uma água mais alcalina, uma água de qualidade, faz toda a diferença, porque o nosso corpo ele é composto de mais de 70% de água. Então, não adianta eu ficar pensando em tomar cápsula, em isso e aquilo, se a maior parte do meu corpo, que é H2O, eu não estou ingerindo de qualidade. A gente tem investido em filtro que tem Filtro de barro. Água alcalina. Gente, filtro de barro. O filtro de barro, se você medir a alcalinidade da água, é super alta, né? Muito bom. Mas eu queria aquele filtro japonês lá, mas é muito Eu tenho. caro. Aí, ó. É bom ele, É né? o Kangen, a máquina. Faz vários tipos Faz. de água. E essa diferença, que é o potencial de óxido-redução dele, é altíssimo. Então, assim, né? Eles fazem a demonstração mesmo, e você vê ali o teste, é visível, quando lava, é medido. No Japão, nos hospitais, são todas Kangen. Isso que eu ia falar, quem está passando tratamento de câncer e tal, tem que beber, né, a água mais alcalina, né? Faz toda a diferença, toda a diferença. E se você tomar um copo de refrigerante preto, você tem que tomar muito mais água alcalina para você equilibrar o sangue, né? Tem algum sonho que você ainda não realizou, quer realizar e que pode compartilhar com a gente? Tenho o sonho de ter minha família, de ser mãe. Legal. Tem. Legal. Tá nas mãos de Deus. Isso aí. Se a Luana de hoje pudesse dar um conselho para a Luana adolescente, qual conselho seria? Eu acho que siga firme naquilo que você acredita, nos seus princípios, valores, no seu propósito, se posicione, que você vai enfrentar muita dificuldade, né? Mas com Deus somos mais que vencedores, então só vai. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que é a sua visão para a saúde aí nos próximos anos, com tanta tecnologia? Como que você prevê aí esse futuro da saúde no mundo? Eu acho que o nosso mundo cada vez mais ele vai, pela tendência, ele vai ficar mais tóxico, né? Então, a gente tem que procurar
realmente a voltar lá para trás, tentar comer a comida mais limpa possível. Graças ao avanço da ciência, na área integrativa também, a gente tem várias ferramentas que a gente consegue minimizar os impactos desses efeitos, dessa toxicidade no nosso corpo. Por isso que eu falo, hoje em dia não é mais só comer saudável e suplementar, né? Por isso que a gente faz todo esse rastreamento de saúde no paciente, até para indicar o grau de toxicidade que cada um se encontra. Então, a gente tem muitas ferramentas para isso. Então, eu falo assim, da mesma forma que a toxicidade vai avançando, a gente vai tendo ferramentas para tentar driblar. E cada um individualmente, óbvio, tentar minimizar isso dentro da rotina, né? E isso é muito individual. Quando você fala toxicidade, a questão do alumínio, a questão desses minerais. Esses metais Você tóxicos. sabia que diz que lá na Europa, né, o pessoal reclama, assim, que às vezes a pessoa tem um cheirinho, assim, mais forte, mas diz que porque os desodorantes deles lá já não tem alumínio. E quando o desodorante não tem alumínio, ele não segura o cheirinho, entendeu? É verdade isso? O que segura o cheiro no desodorante é o alumínio, só que ele é tóxico. Eu vou contar um negócio pra vocês aqui. Há mais ou menos uns 10 anos eu não uso desodorante nenhum. Que bom. Ai, como que você faz? Bicarbonato de sódio. Ótimo. Somente bicarbonato. Depois do banho, um pozinho com um banho úmido eu passo. E fica Nossa, perfeito. Tem gente E que não passa suja a no roupa? óleo de coco também, sabe? É. Mistura um pouquinho no óleo de coco. bicarbonato de sódio no óleo de coco. E Ah, passa. E olha, é absurdo. Leite de magnésio também é muito bom. Absurdo. Muito bom mas mesmo. aí não mancha a roupa? Não. Não mancha. Qual foi o maior desafio de liderar um negócio na saúde com a visão humanizada? Conta pra gente. O maior desafio é realmente, eu acho que quebrar essa crença limitante de que nutricionista é para fazer dieta para emagrecer. Sim. Porque se a gente for parar para pensar, antigamente era isso, né? Por que as pessoas iam no nutricionista? Era extremamente... Era luxo, era só quem tinha um poder aquisitivo e para fazer dieta para emagrecer. Então, esse eu acho que foi o principal desafio. Sim. Hoje isso mudou muito, né? Com a própria rede social, com muitos profissionais que a gente tem renomadíssimos nacionalmente, internacionalmente. Já mudou muito esse conceito, mas eu acho que o principal foi esse, quebrar essa crença de que nutricionista era o profissional para fazer dieta para emagrecer. Legal, ó, chegamos no final. Foi muito legal. Eu Foi acho mesmo. que quem tá assistindo aí anotou muita coisa. Depois você vai deixar. Até confirma aí qual que é os seus contatos nas redes sociais. O meu, @Luana, com 2 N's, Karamalak, com 6 semudo no final. Do Instituto, Instituto LCM. Legal. Então se liga aí, porque tem muita coisa legal para você hoje. Então, a gente pode conhecer teu trabalho. Você também pode conhecer o nosso trabalho. A gente fala que quem vem aqui se torna nosso amigo, tá? Verdade. Porque o nosso propósito ali, ele acaba se conectando. E a gente quer saber se vem na tua mente agora alguém que você fala assim, puxa, eu conheço uma pessoa que ela tem que estar lá no NovoCast com esse pessoal para também contar a história dela, para também dar insights que vão ajudar as pessoas. Tem alguém que você quer indicar para estar com a gente aqui? Olha, me veio várias pessoas na mente aqui. Vou passar para vocês. Tá bom. Maravilha. Depois você me fala, então. Mensagem Agora, final? se você pudesse dar uma mensagem final para 8 bilhões de pessoas que estão no mundo olhando para aquela câmera, qual seria essa mensagem? Gente, primeira coisa, eu acho que é o que resume tudo na nossa vida. Coloque Deus como o principal na tua vida, né? Se direcione, se conecte a Ele, independente de religião, né? Porque a comunhão com Deus é algo individual. Então, coloque Ele no começo, que Ele vai cuidar do meio, Ele vai cuidar do fim. Quando a gente está realmente alinhado, né, com Ele, alinhado com os nossos princípios, com os nossos valores, o resto vem. Exatamente. Fiquei muito feliz de conhecer. Eu que adorei. Foi um prazerzaço falar de fé, de propósito. A forma que você se posiciona é muito legal. Parabéns, Obrigada. tá? Foi um prazerzaço aqui. E o conteúdo que você trouxe foi incrível. Tenho certeza que a galera vai gostar muito. Vai ser um sucesso. Amém, Eu obrigada. também queria agradecer, né? Ela é autora de e-books, inclusive esse estilo detox, esse estilo nutrir, depois você podia compartilhar com o nosso público do NovoCast. Eu vou falar com você depois. Tá. Cantora, né? Enfim, nutricionista, com toda essa abordagem aí mais em 3D, né? Corpo, alma, espírito. Então, e fora você é muito
fofa, assim, né? Muito, enfim, linda. Então, te agradecer Obrigada. você estar aqui com a gente, tá? Vou fazer uma visita lá, fiquei interessada. Por favor. Quem sabe a minha enxaquequinha aí dá uma melhorada, né? Então, assim, só agradecer mesmo, tá? Que Deus continue iluminando seus caminhos Amém. aí, que a gente vê que você é uma pessoa de Deus, espiritualizada. E certamente, estando nos planos dele, você vai chegar longe. Amém. Tá Eu bom? que agradeço, vocês são maravilhosos, a equipe toda aqui do NovoCast. Muito obrigada, fiquei muito honrada de poder estar aqui compartilhando, né? Trocando, que eu acho que é uma troca Sim. de experiência. Eu acho que quando a gente tá em um ambiente onde a gente tem propósitos alinhados, eu acho que é uma troca, né? Então, eu pego um pouco de vocês pegam um pouco de mim, né? E a gente tem essa conexão. E também que Deus continue abençoando imensamente vocês, a vida de vocês, os projetos e tudo mais. Amém. Obrigada. Obrigada. Um beijo. Valeu, Então, ó, você obrigado. curte, compartilha, segue, manda pra mais gente assistir e aprender hoje sobre comida. É Comida isso aí. de verdade. Valeu, gente. Tá bom? Obrigada. Obrigado. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Muito bom. Tá?